Falando de liberdade, nossa nação precisa de liberdade. Aliás, a proclamação da República foi feita aqui, o dia da independência, às margens do rio Ipiranga. A nossa liberdade chegou para nós. Éramos pertencentes a Portugal, era uma nação governando outra nação. Isso não é liberdade. Eu vou falar um pouquinho, irmão, para vocês de algo um pouco mais profundo, vai além dos pecados que se pode cometer como servidão, né? A escravidão do pecado, as drogas, a prostituição, toda essa forma de coisas, né? Vamos falar um pouquinho sobre a liberdade em Cristo, aquela liberdade de religião, uma religião que te deixa livre. Olha, no livro de João, no Evangelista, no capítulo 8, versículo 32, lemos assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A quem Jesus está dizendo isso? A um grupo de religiosos. Escutem isto. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão. Não existe outorgação real, máxima, maior do que essa. Eles diziam, e Jesus estava dizendo que eles estavam presos. E eles diziam: e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eles conheciam muito da lei mosaica, eles tinham Abraão como pai, mas eram presos, eles não eram livres. Você imagina que a lei produziu denominações, sistemas, organizações, fariseus, saduceus, essênios, escribas, herodianos, toda classe de denominação. Não produziriam mesmo a graça agora? Não a graça de Jesus, mas as pessoas que dizem crer na graça e usa ela como um manto para encobrir suas ordenanças pessoais. Eu quero que você note uma coisa, irmãos. A liberdade que se procura hoje é exatamente dentro da religião. Igrejas precisam ser libertas. Pessoas que estão lá precisam ser libertas. Certa vez, o profeta desta era tinha uma pequena garotinha chamada Sara. E ele estava visitando uma cidade chamada Cincinnati. E ele foi a um zoológico. Diga-se de passagem, Cincinnati é uma cidade que foi construída sobre 7 montes. Existem 2 cidades no mundo apenas, construídas sobre 7 colinas: Roma e Cincinnati. Então encontramos que ele estava no zoológico. Ele chega ali, passando por ali, vendo os animais, ele chega numa jaula, e naquela jaula tinha uma águia aprisionada. Seus pelos todos torcidos, suas penas, no pescoço e nas asas. Ela chegava às barras ali da jaula e olhava os céus azuis, porque você sabe, a águia é um pássaro celeste. Ela olhava o azul do céu e queria voar, mas ela estava presa por aquelas barras da jaula, barras de ferro. Então ela ia até o fundo da jaula e tentava um voo, e ela simplesmente se arremetia contra as barras de ferro. E ali ela estava num quadro triste e lamentável. Nas palavras do profeta desta era, ele tirou uma grande lição disto. Disse: pensei, diz isso na mensagem às águias de Deus, que aquilo fosse uma cena triste. Até que certa vez eu vi a humanidade que Deus criou, a sua imagem enjaulada dentro de denominações. E coisas que não criam na cura divina, enjaulados em lugares onde elas não podiam estar livres. Porque a denominação, ela separa o homem, divide o homem. E nós encontramos que isso é algo tão tremendo, porque é tão maravilhoso quando você pertence a uma igreja local, com um pastor local,
onde o povo tem soberania local. Eu quero que você vá ao dicionário depois e entenda que liberdade tem a ver com soberania, tem a ver com autonomia, com independência. Então, uma igreja que pode eleger seus oficiais, seu pastor, seus diáconos, esse pastor pode receber direto do Espírito Santo a mensagem àquela igreja, e é isto que Deus tem enviado para nós, um profeta no tempo do fim, com uma mensagem de liberação. E ele pregou uma mensagem intitulada, porque sou contra a religião organizada. O que é organizar uma igreja? Organizar uma religião é um homem sobre o outro. Quando tem que ter um homem falando para o outro o que ele tem que fazer, e ele cria uma agenda para todas as demais igrejas. Isso é religião organizada. E quão triste é você ver as águias enjauladas em suas organizações. O irmão Brana veio para defender. Quando eu digo irmão Brana carinhosamente, ele é um profeta, mensageiro. Ele bradou dentro dessa era: sai dela, povo meu. Você que é a águia de Deus já está entendendo esse formato de organização de um homem sobre o outro. As igrejas devem ser independentes entre si, ter um pastor local para um rebanho local. Você pode encontrar uma igreja assim. Se você conseguir uma igreja assim, você tem uma igreja livre, com pessoas livres, com um pastor livre. Ali existe e reina a liberdade. Encontramos também, amados, aqui que o mensageiro desta era, ele diz assim: como é uma coisa horrível ver aquela águia encarcerada, ver os filhos de Deus que deveriam ser livres, batendo com seus cérebros contra algo, tentando se libertar. Ora, meus amados irmãos, vemos homens e mulheres andando pelas ruas vestidos imoralmente, em bares, encarcerados, em jaulas mundanas, por aí você sabe, toda espécie de espírito imundo está ali, essas pessoas aprisionadas, pessoas precisando de liberdade. Existem pastores precisando de liberdade, saírem de suas prisões denominacionais e viverem nos céus azuis da graça de Deus. A mensagem da liberação trazida através da voz do sétimo anjo é para trazer liberação e libertação para os pastores e igrejas, onde eles vivam uma vida autônoma, dirigidos tão somente pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Que coisa linda e maravilhosa. Então você vê, mas é uma coisa horrível prendê-la, diz o mensageiro. Mas quão horrível é tomar os filhos de Deus e enjaulá-los em um lugar onde seus espíritos realmente desejam sair dali e fazer algo. Então você vê negar as coisas, tal como o poder do Espírito Santo. Não há tal coisa como isso, colocá-los numa cadeia. Irmão, deixe-me dizer, aí está a liberdade. Você deve gozar desta liberdade, é um direito inalienável. Amém. Essa é a maneira que acontece com o homem hoje. Você não sabe que Jesus Cristo te libertou, irmão. Vamos sair disso. Liberdade é uma pessoa. Vamos sair para um lugar. Deus nos fez livres. Ministros são livres para pregar o Evangelho conforme o Espírito Santo lhes concede. Igrejas são livres para viver uma vida autônoma, apenas sob a supervisão do Espírito Santo. Isso é o que traz a mensagem de libertação. Jesus Cristo está libertando suas águias hoje, chamando-os para fora de todo o sistema, para fora de toda a organização, para um voo livre nas páginas douradas da Bíblia Sagrada e nos céus azuis da graça de Deus. E você é livre, meu irmão. Deus te fez livre. Não morra de fome. Deus possui bênçãos pentecostais através de todos os céus e recursos impenetráveis de sua bondade. Vamos alcançá-lo. Quem desejar, deixe-o vir. Vamos alcançá-lo. Você pode. Deus te abençoe com a liberdade no Espírito do Senhor.